Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa descoberta que está literalmente reescrevendo a pré-história do Brasil. É que cientistas acabaram de anunciar o primeiríssimo ninhal de dinossauros já confirmado por aqui, sabe? E olha, os segredos que esse lugar guardam são simplesmente impressionantes. E tudo começa com isso aqui. Imagina a cena, uma pedreira lá em Minas Gerais e os trabalhadores começam a encontrar dezenas dessas esferas de pedra. De primeira, poderiam ser só rochas comuns, né? Mas um olhar mais atento mostrou que era algo de outro mundo. Ou melhor, de uma outra época. A grande pergunta que ficou no ar e que intrigou todo mundo foi: o que exatamente eram essas esferas? Bom, para resolver esse quebra-cabeça, a gente precisa ir até o local da descoberta. Essa é a primeira parte da nossa investigação, sabe? Entender esse mistério brasileiro e o lugar onde tudo realmente começou. Então a nossa história nos leva para Uberaba, em Minas Gerais, num lugar conhecido como Pedreira Lafarge. Essa área toda faz parte da Bacia Bauru, uma região gigante que lá na época dos dinossauros era um cenário, nossa, completamente diferente do que a gente conhece hoje. E o mais incrível é que, sem ninguém nem desconfiar, essa pedreira estava guardando um segredo de milhões e milhões de anos, escondido ali bem debaixo da terra. E aqui vem a primeira grande revelação. Aquelas esferas não eram pedras, eram ovos. Ovos fossilizados. E, gente, não era qualquer ovo. Eram ovos de dinossauro. Os primeiros ninhos completos já encontrados em solo brasileiro. É, sem dúvida, uma descoberta histórica. Mas, calma lá. Identificar os ovos foi só o comecinho da história. O verdadeiro desafio mesmo era descobrir de qual gigante pré-histórico eles eram. Quem botou esses ovos? E a resposta para essa pergunta nos leva a alguns dos maiores animais que já pisaram na Terra. Tá na hora de conhecer os donos desses ninhos, os gigantes do nosso passado. Eram eles os titanossauros. Pois é, os donos desses ninhos eram ninguém menos que alguns dos dinossauros mais colossais que já existiram. Verdadeiros titãs que dominaram o mundo antigo. Olha, só para ter uma ideia da escala do que a gente está falando. Os titanossauros eram aqueles saurópodes de pescoço comprido, sabe? Quase uns prédios ambulantes. Como a gente vê aqui, eles comiam plantas, viveram no período Cretáceo e, cara, eles dominavam a paisagem, principalmente aqui na América do Sul. Então encontrar ninhos deles no Brasil é tipo um elo direto com esse passado gigantesco. Mas peraí, como é que os cientistas tiveram tanta certeza assim que eram ovos de titanossauros? Bom, a resposta, como quase sempre na ciência, tá nos detalhes. Vamos dar uma olhada nas pistas que estavam escondidas nas próprias cascas. E aí que estava o grande desafio da coisa toda. Nenhum dos ovos tinha embriões fossilizados dentro, que seria, a prova final. Então o que restou para os pesquisadores foi agir como verdadeiros detetives, usando tecnologia de ponta para analisar a única pista que eles tinham em mãos, as cascas dos ovos. A primeira ferramenta que eles usaram foi a tomografia computadorizada. Pensa num raio-x 3D superpotente. Isso permitiu que eles espiassem dentro dos fósseis sem ter que quebrar nada. E os exames mostraram como os ovos estavam organizados em pelo menos 2 camadas, o que já é bem legal, mas também confirmaram nada de ossinhos de embrião lá dentro. O mistério continuava. A prova definitiva, mesmo, veio da análise microscópica. Foi assim, eles cortaram uma fatia fininha da casca e olharam no microscópio. E o que eles viram foi essa estrutura única, tipo umas unidades de cristal que crescem num formato de leque bem característico. Isso, gente, é a impressão digital de um ovo de titanossauro. É idêntica a outros ovos encontrados pelo mundo, principalmente na Argentina. Bingo, era a confirmação que faltava. Mas a história não para por aí, ela fica ainda melhor. Porque, apesar da assinatura no microscópio ser a mesma, os ovos aqui do Brasil eram únicos. Para começar, as cascas eram bem mais finas que as de outros titanossauros. E o mais maluco de tudo, os poros deles, sabe, aqueles pequenos canais que deixam o embrião respirar, tinham um formato que nunca tinha sido visto antes na ciência. E é essa característica única que revela uma adaptação simplesmente incrível. Dá uma olhada aqui. Esses poros em formato de funil duplo funcionavam basicamente como um tecido de alta tecnologia, daqueles que a gente usa para esporte, sabe? Eles permitiam uma troca de gases super eficiente, mas tinham um aperto no meio para não deixar a umidade preciosa escapar. Era a solução perfeita para chocar ovos enterrados num clima meio seco, que era exatamente o cenário do Brasil no Cretáceo. Ok, então com a identidade dos ovos confirmada e essas adaptações super especiais reveladas, os cientistas puderam começar a montar um quebra-cabeça ainda maior.
Não só sobre o ovo em si, mas sobre o comportamento desses gigantes e o mundo perdido em que eles viviam. A quantidade absurda de ninhos, todos juntos numa área relativamente pequena, apontava para um comportamento fascinante, a tal da nidificação colonial. O que isso quer dizer? Basicamente que os titanossauros não saíam botando seus ovos sozinhos por aí. Pelo contrário, eles se juntavam em verdadeiros berçários gigantes, provavelmente para um proteger o ninho do outro. Bem parecido com o que muitas aves marinhas fazem hoje em dia. É aquela ideia da segurança em grupo, sabe? E olha, a análise das camadas de rocha revelou outra surpresa. E essa é incrível. Tinha um nível mais fundo, que eles chamaram de nível 1, que estava lotado de ninhos. Isso representa a primeira leva, a primeira geração de titanossauros que usou aquele mesmíssimo lugar como seu berçário. E aí, numa camada de rocha mais nova, uns 2 metros para cima, eles acharam outro nível de ninhos. O que isso significa? Que depois de muito tempo, talvez milhares de anos, com a poeira e a terra se acumulando, os titanossauros voltaram para o mesmíssimo lugar para botar mais ovos. De novo. Esse comportamento tem um nome na ciência. É filopatria. É basicamente um instinto de um animal de voltar para casa, para o lugar onde nasceu, para ter seus próprios filhotes. E encontrar esses 2 andares de ninhos, um em cima do outro, separados por milhares de anos, é uma das provas mais fortes que a gente já encontrou de que os titanossauros faziam exatamente isso. Aquele lugar era especial para eles, geração após geração. Ok, vamos recapitular. A gente tem ovos de titanossauro, ninhos em colônias gigantes e um instinto de voltar para casa que durou milênios. Mas por que tudo isso é tão importante? Qual é a moral da história por trás dessa descoberta? Porque quando a gente junta todas essas peças, o que a gente tem é a receita do sucesso dos titanossauros. Pensa bem, a segurança de estar em grupo, a proteção de enterrar os ovos, a inteligência de voltar para lugares que já deram certo e ainda por cima essa capacidade incrível de adaptar os ovos para o clima local. Foi essa combinação, essa estratégia vencedora, que permitiu que eles se espalhassem e dominassem o planeta por milhões de anos. E essa descoberta aqui no Brasil é uma peça-chave para a gente entender esse sucesso todo. E para fechar, fica aqui uma reflexão final que vem dos próprios pesquisadores. Será que essa dependência tão forte de lugares específicos para se reproduzir, que foi uma vantagem imensa por tanto tempo, será que isso não virou uma fraqueza fatal quando o mundo mudou de repente, com o impacto do asteroide? Uma estratégia de sucesso que, no final das contas, pode ter ajudado a levar eles à extinção, é uma ironia final e tanto para os maiores gigantes que já caminharam sobre a Terra.